Olá a todos que estão aqui presentes, muito bem-vindos. Mais um sábado de Shani Tapácia. Obrigada pela presença de vocês aqui e obrigada também a todos que estarão assistindo posteriormente à gravação deste encontro. É, Mais uma vez estamos interrompendo o estudo dos ensinamentos da Rainha Kunti, assim como fizemos no sábado passado, por ser Balarama Jayanti. E agora, hoje é pelo Sri Krishna Janamastami, que ocorreu nessa meia-noite passada. Esse foi o horário do Sri Krishna Janamastami. É sempre de um dia para o outro. Marcamos sempre no horário da meia-noite. Então, hoje nós vamos também tomar o nosso tempo aqui falando sobre esta personalidade grandiosa que esteve no nosso mundo, trazendo tantos benefícios que até hoje nós podemos acessar esses benefícios através do conhecimento védico e principalmente a literatura Bhagavad Gita. Bhagavad Gita não é a única instrução que o Senhor Krishna deixou, ele deixou inúmeras instruções para diversos devotos. E também, mas a Bhagavad Gita é mais famosa, né? Sem dúvida. Mas antes de começar, eu vou pedir para a Ana falar a tradução do, do mantra de Saturno, como nós fazemos tradicionalmente. Tá bom, Ana? Pode abrir seu microfone. Bom dia, namastê. Dasharatokta Shani Stotra. Urishi destino a Saturno é Dasharata. Sua divindade é Saturno e sua métrica é Tristup. Recitado, seu propósito é agradar Saturno. Dasharata falou. Kona, o ângulo, Antaka, o terminador ou limite, Raudra, o feroz, Yama, morte, Babro, o moreno, Krishna, o preto, Shani, o lento, Pingala, o dourado escuro, Manda, o que digere lentamente, Sauri, o filho do sol, reverência àquele filho do sol que, quando assim constantemente lembrado por esses nomes, remove todas as aflições. Reverência ao Filho do Sol que distribui o desequilíbrio para quem Devas, Asuras, Kimpurushas, os senhores Gana, Gandharvas, Vidyadharas e Nagas são afligidos. Reverência ao Filho do Sol que distribui o desequilíbrio, por quem os humanos, os senhores dos humanos, os animais domesticados, os senhores da floresta, os habitantes da floresta, os insetos rastejantes, os insetos voadores e os zangões negros gigantes são afligidos. Reverência ao Filho do Sol que distribui o desequilíbrio, porque em províncias, cidadelas, florestas e cidades com muralhas são afligidas quando invadidas por exércitos. Reverência ao Filho do Sol que se vê agradado pelos que o veneram aos sábados, com oferendas de gergelim e cevada e com doações de grama preta, açúcar mascavo, alimentos, ferro e tecido de cor azul escuro. Reverência ao Filho do Sol, que é o objeto de adoração até mesmo para yogis que se aperfeiçoaram na meditação sutil, que se sentam às margens dos rios Gangá e Yamuna em Prayag e desfrutam das águas escondidas do rio Saraswati. Reverência ao Filho do Sol
que torna feliz quem chega de outra terra no seu dia, sábado, e impede que quem sai de casa no seu dia volte. Reverência ao Filho do Sol, que é o Criador e autocriado, aquele que faz os três mundos tremerem de medo, o preservador, o destruidor, aquele que é a própria personificação dos três Vedas, Rig, Sama e Ajur. Aquele que recitar este hino todas as manhãs desfrutará de felicidade através dos filhos, animais domésticos e parentes, e quem o recitar obterá facilidade e prazer neste mundo e o mais elevado estado de nirvana após ele. Pipalada o adorava com estes nomes: Konasta, Pingala, Babru, Krishna, Raudra, Antaka, Yama, Sauri, Shaneshchara, Manda. Quem repetir esses nomes todas as manhãs ao acordar nunca sofrerá nenhum tipo de aflição devido a Saturno. Assim se completa o Dasharatokta Shani Stotra, o hino a Saturno, proferido por Dasharata. Gratidão, Ana. Então, tivemos a tradução do mantra que foi colocado antes de começar a gravar. Ele está sempre sendo colocado no grupo para que vocês possam ter acesso também. E a ideia é ouvir esse mantra todos os dias de manhã, enquanto o Saturno está retrógrado. Mas caso não possa, tem alguns dias da semana que valem a pena, se puderem organizar, né? Eu sou assim, sou tipo leve, assim, não. Eu sou rigorosa comigo, mas não sou rigorosa com os outros. Então, dentro da medida que vocês possam. Mas tem 2 dias na semana, além do sábado, que é quarta e sexta-feira, tá? Se não puderem ouvir o mantra todos os dias pela manhã. E também a tradução, né, Ana? A tradução está lá também, no grupo. Também a tradução, Tá né? assim, Porque às vezes não dá tempo de ouvir o mantra, mas dá tempo de fazer a oração a Saturno, então já ajuda, né? o mantra está fixado lá no A topo da tradução, página. a tradução em Não, português. o mantra. Tá, Mas eu posso colocar a tradução tradução em novamente. português, tá bom, obrigada. Então, eu trouxe aqui um presente para nós, que é o mantra de Sri Krishna. Mantra de Sri Krishna. É um mapa astrológico de Sri Krishna. A data que o autor colocou do nascimento dele é esta, tá? 19 de julho, 3.228 anos antes de Cristo, à meia-noite, ok? E por que então que nós celebramos entre agosto e setembro e não lá no dia certinho, 19 de julho? Porque isso é uma adaptação. Calendário solar é algo recente. Naqueles tempos, o calendário era lunar. Era através de acompanhar os ciclos da Lua que se estabeleciam as datas. Então, o que ajuda a determinar é onde o Sol estava e onde a Lua estava em relação ao Sol. Então, é isso que a gente busca num ano novo, porque tem muitas alterações no calendário. O calendário já foi juliano, depois se tornou calendário gregoriano, né? Teve também essa adequação, né, do ano bissexto, porque, na verdade, a Terra ela não completa seu ciclo em 365 dias exatos.
Ela faz isso em 365 dias e 6 horas. É a órbita da Terra, né? Completa. Então, essas 6 horas elas ficam penduradinhas. Então, para poder regular o calendário solar, a cada 4 anos nós temos um 29 de fevereiro. Porque 6 horas vezes 4 dá 24 horas. Então, um dia a mais regula o nosso calendário. Ok? Mas uma civilização antiga, junto a uma tradição também muito forte, como é a tradição na Índia, tradição védica, temos o mapa de Krishna, que diz que o ascendente dele é touro, com a lua também touro. E o sol em leão. Então, quem conhece a astrologia sabe, né? Se o ascendente é touro e o sol está em leão, o sol está na quarta casa. E junto ao sol está Júpiter. Então, aí ele nasceu com uma conjunção Sol e Júpiter, em Leão. Ele também tem uma conjunção de Marte com Vênus em Câncer e mais raro, e Mercúrio em Virgem, na quinta casa. Ele também tem na oitava casa, que é de Escorpião no mapa, com ascendente touro, não, a sétima casa, desculpa. A sétima casa é em Escorpião, né? Porque o ascendente é touro, então Escorpião na sétima casa é onde está Saturno. E, finalmente, sobra Queto em Capricórnio, na nona casa. Então, o autor ele fala assim: o ascendente é touro, que é um signo de Vênus, e está ocupado pela Lua, e aspectado por Saturno, faz desse Krishna extremamente belo. O domínio das influências da Lua e de Vênus, com Saturno e Marte, faz que sua aparência seja graciosamente maravilhosa. Dos textos clássicos, obtemos que Sri Krishna possuía uma personalidade magnética. Ele tinha bochechas rosadas e lábios cor de coral, uma face fascinante e um tom de pele de céu azul. Ao mesmo tempo que ele era alto, mas ele também tinha traços delicados, como se fosse uma batidinha de Marte, Saturno, Vênus e a Lua no seu formato. O Senhor Krishna, aliás, como Vênus é o regente do ascendente, no Navamsa, consequentemente, Krishna era um mestre da cortesia. Até mesmo para os que tivessem nascimentos inferiores, tais como os Chandalas, como Bhagavata Purana se refere. Suas proezas invencíveis no campo de batalha é trazido devido à influência de Marte na terceira casa da coragem. Ele derrotou poderosos tais como Shishupala e outros reis com esta formidável coragem, tato e determinação. A Lua, que é o planeta das emoções, está exaltada no ascendente e não recebe nenhuma influência de Rahu,
conferindo a ele grande serenidade da mente, enquanto que Mercúrio, que é o planeta do intelecto, rege sua casa 2, que é a casa da fala, e está exaltado na quinta casa, que é a casa da inteligência. Essa é uma combinação única que denota sua inteligência maravilhosa e sua extraordinária habilidade de conversar. Ele era um gigante, ele tinha um intelecto gigante, incomparável, na análise e nos entendimentos. Ele superou virtudes, mas também teve decepções naqueles tempos dele. Ele era superior a qualquer pensador nos tempos dele. Ele possuía uma diplomacia impecável e uma visão liberal. Tudo isso devido à posição perfeita de Mercúrio. Júpiter está na quarta casa. Se Krishna era um homem rico, um ser responsável e simpático, porque Júpiter está associado ao Sol. E o Sol em seu próprio signo, que é Leão. Devido a isso, Krishna era o terror dos vis e o amigo dos sábios. A casa 10 de seu mapa tem Lord aspecto de lá. O regente da 10ª casa, aspecto ascendente. E o Atma Karaka é o Sol. E o planeta do Dharma é Júpiter. Consequentemente, ele possui uma paixão muito zelada de salvaguardar o Dharma. O nascimento de Krishna na prisão é justificado no mapa pela associação dos regentes do ascendente, que é Vênus, com o regente da casa 12, que é Marte, com Rahu. Júpiter, que é o senhor da 11ª casa, correto? Júpiter é o senhor? Com Rahu. Não, peraí. Na associação do senhor do Lagna, que é Vênus, com o senhor da 12, que é Marte, com o Rahu, isso. Aí depois, Júpiter, senhor da 11, que é dos irmãos mais velhos, ganhou 8 navanças e está na 9ª casa. Ele é aspectado por Saturno. E aí ele entra com avaliações de navança, aí fica um pouquinho mais complicado, né? Até agora, assim, para nós, que não é tão complicado, mas para alguns pode ser complicado, né? Para alguns é complicado, para outros não. Então, para o bem de todos, eu não vou entrar nessa parte do Navança. Ele vai falar um pouco a respeito também das Putrakaraka, porque ele teve muitos filhos, né? Fala também das esposas. É uma avaliação razoavelmente longa. Vamos ver se a gente consegue fazer uma tradução e colocar no grupo, né? Tanto neste grupo, que é o
Shanitapasya, quanto no grupo Sri Krishna Jayanti, que está acontecendo toda segunda-feira à noite, né? Até o dia 1º de setembro, que vai ser o último encontro. Quem ainda não está participando do Krishna Jayanti, venham, está sendo muito delicioso. Agora a Ana vai ler uma parte do Bhagavad Purana, né? 10º canto, capítulo 8 ou 7, não lembro bem. Você pediu para ler o 11, né? Se fosse da infância. Ou os dois? Quer que leia os dois? Lê o segundo, a gente vê o tempo, se dá para ler Tá. também o primeiro. Então é o capítulo 11. Posso começar, Bê? Sim, pode. Os passatempos infantis de Krishna. Este capítulo descreve como os habitantes de Gokula deixaram Gokula e foram para Vrindavana, e como Krishna matou Vatsasura e Bakasura. Ao caírem as árvores, Yamala, Arjuna fizeram um estrondo, como nuvens que trovejam. Surpresos, o pai de Krishna, Nanda, e os outros habitantes mais velhos de Gokula foram até o local onde viram as árvores caídas e Krishna situado entre elas, amarrado ao ulukala, o pilão de madeira. Eles não puderam entender por que as árvores haviam caído, nem o que Krishna estava fazendo ali. Eles acharam que aquilo poderia ser obra de outro Asura que encontrara Krishna naquele lugar e perguntaram aos amiguinhos de Krishna como foi que todo o incidente se dera. As crianças descreveram adequadamente como tudo aconteceu, mas as pessoas mais velhas não puderam acreditar na história. Algumas delas, entretanto, pensaram que a história poderia ser verdade, uma vez que já haviam visto muitos incidentes maravilhosos relacionados com Krishna. De qualquer modo, Nanda Maharaj imediatamente libertou Krishna das cordas. Dessa maneira, Krishna, a cada dia e a cada momento, vivia episódios maravilhosos para aumentar a afeição parental de Nanda Maharaj e Yashoda, que assim sentiam surpresa e júbilo. Partir Yamala Arjuna foi um desses passatempos maravilhosos. Certo dia, uma vendedora de frutas se aproximou da casa de Nanda Maharaj e Krishna juntou alguns grãos alimentícios com as palminhas de suas mãos e foi até a vendedora para trocar os grãos por frutas. No caminho, quase todos os grãos caíram das palmas de suas mãos, restando apenas 1 ou 2 grãos. Mas a vendedora de frutas, sentindo muita afeição, aceitou esses grãos em troca de todas as frutas que Krishna pudesse levar. Logo que ela agiu dessa maneira, sua cesta ficou cheia de ouro e joias. Depois disso, todos os Gopas mais velhos decidiram deixar Gokula, porque viram que sempre havia alguma perturbação em Gokula. Eles decidiram ir para Vrindavana, Vrajadama, e todos partiram no dia seguinte. Em Vrindavana, Krishna e Balarama, após concluírem seus passatempos infantis, começaram a cuidar dos bezerros e levá-los aos campos de pastagem, Gochanana. Foi então que um demônio chamado Vatsasura infiltrou-se entre os bezerros e foi morto, e outro Asura, assumindo a forma de um grande pato, também foi morto.
Os amiguinhos de Krishna narraram todas essas histórias às suas mães. As mães não acreditaram em seus filhos, mas os companheiros de Krishna, devido à afeição intensa, deleitavam-se com essas narrações das atividades de Krishna. Verso 1. Shukadeva Goswami prosseguiu: Ó Maharaja Parikshit, quando as árvores Yamala Arjuna caíram, todos os vaqueiros da vizinhança, ouvindo o barulho e com medo de trovões, foram até o local. Verso 2. Ali viram as árvores Yamala Arjuna caídas no chão, mas ficaram confusos porque, muito embora pudessem perceber diretamente que as árvores haviam caído, não conseguiam determinar a causa dessa queda. Verso 3. Krishna estava amarrado pela corda ao Ulukala, o pilão que ele arrastava. Mas como ele poderia ter derrubado as árvores? Quem realmente fizera aquilo? Onde estava a fonte desse incidente? Considerando todos esses fatos espantosos, os vaqueiros estavam indecisos e confusos. Verso 4. Então todos os vaqueirinhos disseram: Foi Krishna quem fez isso. Quando ele estava entre as duas árvores, o pilão tombou, ficando transversal às árvores. Krishna arrastou o pilão e as duas árvores caíram. Depois disso, 2 belos homens emergiram das árvores. Vimos isso com nossos próprios olhos. Verso 5. Devido à intensa afeição paterna, os vaqueiros, encabeçados por Nanda, não podiam acreditar que Krishna tivesse conseguido arrancar as árvores de uma maneira tão maravilhosa. Portanto, não podiam depositar sua fé nas palavras dos meninos. Alguns dos homens, entretanto, ficaram indecisos. Uma vez que se predisse que Krishna era igual a Narayana, pensaram eles, talvez ele tenha feito isso. Verso 6. Ao ver seu filho amarrado com cordas ao pilão de madeira e arrastando-o, Nanda Maharaj sorriu e libertou Krishna de suas amarras. Verso 7. As gopis costumavam dizer: Se dançares, meu querido Krishna, eu te darei então metade de um doce. Dizendo essas palavras ou batendo palmas, todas as gopis encorajavam Krishna de diferentes maneiras. Nessas ocasiões, embora ele fosse a supremamente poderosa personalidade de Deus, ele sorria e dançava de acordo com o desejo delas, como se fosse um boneco de madeira em suas mãos. Às vezes, ele cantava bem alto a convite delas. Dessa maneira, Krishna ficava sob completo controle das gopis. Verso 8. Às vezes, Mãe Yashoda e suas amigas gopis diziam a Krishna: Traze este artigo ou traze aquele artigo. Algumas vezes, elas ordenavam que trouxesse uma tábua, tamancos ou um pote de madeira próprio para medir. E Krishna, quando recebia essas ordens das mães, tentava cumpri-las. Certas vezes, entretanto, como se fosse incapaz de erguer o que ele tinha que pegar, ele o tocava e ali permanecia. Apenas para agradar seus parentes, ele batia em seu corpo com seus braços para mostrar que tinha força o suficiente. Verso 9. Para os devotos puros no mundo inteiro que podiam entender suas atividades, a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, mostrou o quanto pode ser subjugado pelos seus devotos, seus servos. Dessa maneira, através de suas atividades infantis,
ele aumentou o prazer dos Vrajavasis. Verso 10. Certa vez, uma mulher que vendia frutas convidava: ó habitantes de Vrajabhumi, se quereis adquirir frutas, vinde até aqui. Ao ouvir isso, Krishna imediatamente apanhou alguns grãos e foi negociar, como se precisasse de algumas frutas. Verso 11. Enquanto Krishna se dirigia muito rapidamente à vendedora de frutas, a maior parte dos grãos que segurava caiu. Entretanto, a vendedora encheu as mãos de Krishna com frutas e seu cesto de frutas imediatamente se encheu de joias e ouro. Verso 12. Certa vez, após a derrubada das árvores Yamala Ardhana, Rohini Devi foi chamar Rama e Krishna, que haviam ido à margem do rio e estavam muito absortos em brincar com outros meninos. Verso 13. Por estarem muito apegados a brincar com os outros meninos, Krishna e Balarama não retornaram ao serem chamados por Rohini. Por isso, Rohini pediu que mãe Yashoda os chamasse para voltarem, porque mãe Yashoda tinha mais afeição por Krishna e Balarama. Verso 14. Krishna e Balarama, estando apegados à sua brincadeira, divertiam-se com os outros meninos, embora fosse muito tarde. Portanto, mãe Yashoda mandou-os voltar para o almoço. Devido ao seu amor e afeição estáticos por Krishna e Balarama, o leite fluía de seus seios. Verso 15. Mãe Yashoda disse: meu querido filho Krishna, Krishna de olhos de lótus, vem aqui e bebe o leite do meu seio. Meu queridinho, deves estar muito cansado devido à fome e à fadiga que sobrevém a alguém que brinca por tanto tempo. Não precisas continuar brincando. Verso 16. Meu querido Baladeva, melhor de nossa família, por favor, vem imediatamente com teu irmão mais novo, Krishna. Ambos comestes pela manhã e agora precisais voltar a comer. Verso 17. Nanda Maharaj, o rei de Vraja, agora está esperando para comer. Ó meu querido filho Balarama, ele está esperando por ti. Portanto, retorna para agradar-nos. Todos os meninos que estão brincando contigo e com Krishna devem agora ir para suas respectivas casas. Verso 18. Em seguida, mãe Yashoda disse a Krishna: meu querido filho, por brincares o dia inteiro, teu corpo ficou coberto de poeira e areia. Portanto, volta, banha-te e faz tua higiene. Hoje a lua faz conjunção com a auspiciosa estrela do teu nascimento. Portanto, purifica-te e dá vacas em caridade aos brahmanas. Verso 19. Vê só como todos os teus coleguinhas de tua mesma idade estão limpos e foram enfeitados com belos adornos por suas mães. Deves vir aqui e depois de tomares teu banho, almoçares e te adornares, podes voltar a brincar com os teus amigos. Verso 20. Meu querido Maharaja Parikshit, devido ao intenso amor e afeição, mãe Yashoda, a mãe de Krishna, considerava Krishna, que estava no topo de todas as opulências, como sendo seu próprio filho. Assim, ela pegou Krishna pela mão, juntamente com Balarama,
e levou-os para casa, onde desempenhou seus deveres, banhando-os completamente, vestindo-os e alimentando-os. Verso 21. Shri Shukadeva Goswami continuou. Então, certa vez, tendo visto as grandes perturbações que ocorriam em Brihadvana, todos os vaqueiros mais velhos, encabeçados por Nanda Maharaj, reuniram-se e começaram a considerar o que poderiam fazer para impedir as incessantes calamidades de Vraja. Verso 22. Naquele encontro de todos os habitantes de Gokula, um vaqueiro chamado Upananda, que era o mais maduro em idade e conhecimento, e muito experiente de acordo com o tempo, circunstâncias e lugar, apresentou essa sugestão para o benefício de Rama e Krishna. Verso 23. Ele disse: Meus queridos amigos vaqueiros, para o bem deste lugar, Gokula, devemos deixá-lo, porque aqui sempre estão ocorrendo tantas perturbações, simplesmente com o propósito de matar Rama e Krishna. Verso 24. O pequeno Krishna, simplesmente pela misericórdia da suprema personalidade de Deus, de alguma maneira foi salvo das mãos de Rakshasi. Rakshasi Putana, que estava determinada a matar a criança. Depois também, pela misericórdia da divindade suprema, quando caiu o carro de mão, esse não acertou a criança. Verso 25. Depois foi a vez de o demônio Trinavarta, sob a forma de um furacão, pegar o menino e erguê-lo perigosamente até o céu para matá-lo. Mas o demônio caiu sobre um bloco de pedra. Também neste caso, pela misericórdia do Senhor Vishnu ou de seus associados, a criança foi salva. Verso 26. Além disso, ainda há poucos dias, Krishna e seus amiguinhos escaparam da morte quando as duas árvores caíram. Embora as crianças estivessem perto das árvores, ou mesmo entre elas. Isso também deve ser tido como a misericórdia da suprema personalidade de Deus. Verso 27. Todos esses incidentes estão sendo causados por algum demônio desconhecido. Antes que ele venha aqui para criar outra perturbação, é nosso dever rumarmos para algum outro lugar com os meninos até que deixe de haver distúrbios. Verso 28. Entre Nandeshwara e Mahavana há um lugar chamado Vrindavana. Esse lugar nos é muito propício, porque é rico em gramados, plantas e trepadeiras para as vacas e outros animais. Ele tem belos jardins e altas montanhas, e está repleto de condições favoráveis à felicidade de todos os gopas, gopis e nossos animais. Verso 29. Portanto, vamos hoje imediatamente. Não é preciso continuar esperando. Se concordares com minha proposta, preparemos todos os carros de boi, ponhamos as vacas à nossa frente e sigamos para lá. Verso 30. Ao ouvirem esse conselho de Upananda, os vaqueiros concordaram unanimemente. Muito bem, disseram, muito bem. Assim, eles distribuíram seus afazeres domésticos, puseram suas roupas
e outros artigos nas carroças e imediatamente partiram para Vrindavana. Versos 31 e 32. Mantendo todos os anciãos, mulheres, crianças e parafernália doméstica nos carros de boi e mantendo todas as vacas na frente, os vaqueiros apanharam seus arcos e flechas com muito cuidado e tocaram cornetas feitas de chifre. Ó rei Parikshit, dessa maneira, enquanto as cornetas vibravam por todos os lados, os vaqueiros, acompanhados de seus sacerdotes, começaram sua viagem. Verso 33. As vaqueiras, montadas nos carros de boi, estavam muito bem vestidas com roupas excelentes, e seus corpos, especialmente seus seios, estavam decorados com pó de cúrcuma fresco. Durante a viagem, elas começaram a cantar com grande prazer os passatempos de Krishna. Verso 34. Sentindo então muito prazer em ouvir os passatempos de Krishna e Balarama, mãe Yashoda e Rohini Devi, para evitarem separar-se de Krishna e Balarama por um momento sequer, subiram com eles em um carro de boi. Nessa situação, todos eles pareciam muito belos. Verso 35. Dessa maneira, eles entraram em Vrindavana, onde sempre é agradável viver em todas as estações. Eles construíram uma habitação temporária, dispondo os carros de boi à sua volta, de modo a formar uma meia-lua. Verso 36. Ó rei Parikshit, ao verem Vrindavana, Govardhana e as margens do rio Yamuna, Rama e Krishna sentiram grande prazer. Verso 37. Dessa maneira, Krishna e Balarama, agindo como menininhos e falando em linguagem um pouco entrecortada, deram transcendental prazer a todos os habitantes de Vraja. No decorrer do tempo, chegaram à idade de cuidar dos bezerros. Verso 38. Não muito longe de suas residências, Krishna e Balarama, com todas as classes de brinquedos, divertiam-se com outros vaqueirinhos e começavam a apacentar os bezerros menores. Verso 39 e 40. Às vezes, Krishna e Balarama tocavam suas flautas. Algumas vezes, atiravam cordas e pedras com o propósito de derrubar frutas das árvores. Outras vezes, atiravam apenas pedras. Outras vezes, enquanto seus sinos de tornozelos tilintavam, eles jogavam futebol com frutas como bael e amalaki. Às vezes, eles se cobriam com mantos e, imitando vacas e touros, lutavam um com o outro, rugindo bem alto, e às vezes imitavam as vozes dos animais. Dessa maneira, eles se divertiam exatamente como duas crianças humanas comuns. Verso 41. Certo dia, enquanto Rama e Krishna, juntamente com seus companheiros de recreação, apacentavam as vacas às margens do rio Yamuna, outro demônio apareceu ali, desejando matá-los. Verso 42. Ao perceber que o demônio assumira a forma de um bezerro e se infiltrara entre os outros bezerros, a suprema personalidade de Deus dirigiu-se a Baladeva.
Por que aqui há outro demônio? Por aqui há outro demônio. Então ele se aproximou do demônio muito vagarosamente, como se não soubesse as intenções deste. Verso 43. Em seguida, Shri Krishna agarrou o demônio pelas pernas traseiras e pela cauda, e com muito ímpeto girou todo o corpo do demônio até que o demônio morresse, e o atirou contra o topo de uma árvore capita, que então caiu juntamente com o corpo do demônio, que assumira uma forma gigantesca. Verso 44. Ao verem o corpo morto do demônio, todos os vaqueirinhos exclamaram: Muito bem, Krishna! Ótimo, ótimo, muito obrigado. No sistema planetário superior, todos os semideuses ficaram satisfeitos, em razão do que derramaram flores sobre a suprema personalidade de Deus. Verso 45. Após o extermínio do demônio, Krishna e Balarama terminaram seu desjejum matinal, e enquanto continuavam a cuidar dos bezerros, eles perambulavam de um lugar a outro. Krishna e Balarama, as supremas personalidades de Deus que mantêm toda a criação, agora cuidavam dos bezerros como se fossem vaqueirinhos. Verso 46. Certo dia, todos os meninos, incluindo Krishna e Balarama, cada um deles conduzindo seu próprio grupo de bezerros, levaram os bezerros a um reservatório de água, pois queriam que eles bebessem. Depois que os animais beberam a água, os meninos também beberam. Bem próximo ao reservatório, os meninos viram um corpo gigantesco, parecido com um pico de montanha quebrado e atingido por um raio. A mera visão desse enorme ser vivo era suficiente para amedrontá-los. Verso 48. Aquele demônio de corpo enorme chamava-se Bakasura. Ele assumiu o corpo de um pato cujo bico era muito afiado. Uma vez ali, Bakasura imediatamente engoliu Krishna. Verso 49. Ao verem que Krishna fora devorado por aquele pato gigantesco, Balarama e os outros meninos ficaram quase inconscientes, como sentidos sem vida. Verso 50. Krishna, que era o pai do senhor Brahma, mas agia como filho de um vaqueiro, tornou-se como fogo, queimando o interior da garganta do demônio, e o demônio Bakasura imediatamente o expeliu. Ao ver que Krishna, embora tendo sido engolido, não estava machucado, o demônio logo voltou a atacar Krishna com seu bico afiado. Verso 51. Quando Krishna, o líder dos Vaishnavas, viu que o demônio Bakasura, amigo de Kamsa, procurava atacá-lo com seus braços, ele agarrou as duas metades do bico do demônio e, na presença de todos os vaqueirinhos, Krishna o bifurcou muito facilmente, assim como uma criança parte uma folha de grama virana. Pelo fato de ter matado o demônio, Krishna satisfez muito os cidadãos dos céus. Verso 52. Naquele momento, os cidadãos celestiais, habitantes do sistema planetário superior, derramaram sobre Krishna, o inimigo de Bakasura, Malika Pushpa, flores cultivadas em Nandana Kanana. Eles também o congratularam, vibrando tímbales e búzios celestiais e oferecendo orações. Vendo isso,
Os vaqueirinhos ficaram admirados. Verso 53. Assim como os sentidos são apaziguados quando a consciência e a vida retornam, do mesmo modo, quando Krishna livrou-se desse perigo, todos os meninos, incluindo Balarama, pensaram que sua vida ressurgira. Conscientes, mais uma vez, eles abraçaram Krishna e então reuniram seus próprios bezerros e regressaram a Vrajabhumi, onde anunciaram o incidente aos brados. Verso 54. Ao ouvirem o relato de como Bakasura fora morto na floresta, os vaqueiros e as vaqueiras ficaram muito espantados. Ao verem Krishna e ouvirem a história, eles receberam Krishna com grande ansiedade, pensando que Krishna e os outros meninos haviam retornado da boca da morte. Assim, eles olharam para Krishna e os meninos com olhos silenciosos, não desejando desviar seus olhos, agora que os meninos estavam salvos. Verso 55. Os vaqueiros, encabeçados por Nanda Maharaj, começaram a ponderar. É muito espantoso que, embora este menino Krishna tenha diversas vezes defrontado muitas situações que poderiam ter causado a sua morte, pela graça da Suprema Personalidade de Deus, essas circunstâncias amedrontadoras foram extintas, e não ele. Verso 56. Embora fossem muito ferozes as causas da morte, os Daityas não puderam matar esse menino Krishna. Em vez disso, porque vieram matar meninos inocentes, elas próprias foram mortas logo que se aproximaram, exatamente como mariposas que se atiram sobre o fogo. Verso 57. As palavras das pessoas que têm pleno conhecimento acerca do Brahman jamais falham. É muito maravilhoso que tudo o que Garga Muni predisse agora está ocorrendo com todos os detalhes. Verso 58. Dessa maneira, todos os vaqueiros, encabeçados por Nanda Maharaj, desfrutavam de tópicos sobre os passatempos de Krishna e Balarama com muito prazer transcendental e nem mesmo percebiam a existência de tribulações materiais. Verso 59. Dessa maneira, Krishna e Balarama passaram sua infância em Vrajabhumi, ocupando-se em brincadeiras infantis, tais como esconde-esconde, construir uma ponte imaginária sobre o oceano e pular de um lado a outro como macacos. Gratidão, Ana, maravilha. Chama Sundari lendo as histórias de Krishna, nos leva, né, ao lugar. Vocês sentiram isso? Me senti transportada. Fica tudo tão visível. Muito obrigada. Longa, mas valeu a pena, né? Assim a gente está glorificando neste ano de 2025 o nascimento do Senhor Krishna da maneira mais apropriada e mais recomendada pelos sábios, que é essa meditação auditiva, que a gente vai ouvindo as descrições e vamos ao mesmo tempo nos transportando para essa dimensão da consciência, que se chama Vrindavana. Vrindavana, Vana significa floresta. Então, Vrindavana é a floresta de Vrinda. A palavra Vrinda significa adorável, então seria a floresta adorável. Mas Vrinda também é o nome de uma devota
de Krishna muito importante que assumiu, para o prazer de Krishna, uma forma de uma planta, de um arbusto, chamado Tulasi. Vrindayai Tulasi Devi Priyayai Keshavasya Cha. Então, Tulasi, Vrinda. E esse arbusto, em Vrindavana, ele está em toda parte, né? E dá uma florzinha branquinha, assim, miudinhas, uns pendõezinhos de flor branca, ou lilás, meio azulada, e isso que tem um perfume muito delicado. Então, quando a gente vê as deidades na Índia, Krishna tem a guirlanda, né? A deidade Krishna tem a guirlanda com muitos pendões assim de tulasi também misturado nas flores, porque Krishna, é a flor que Krishna mais aprecia, é a flor da tulasi. A tulasi ela é parente do manjericão, da manjerona, lembra muito o manjericão, mas ao mesmo tempo é diferente. As folhas são diferentes e as flores também, mas é muito parecida. Muitos pensam que tulasi é manjericão, mas porque são muito parecidas. O manjericão também é uma planta muito boa de ter em casa, assim como a planta da tulasi, né? Eu trouxe aqui mais uma coisinha para a gente concluir o nosso dia auspicioso, que é sobre Krishna eliminando os demônios. A gente tem que entender que a tradução para Asura, né? Asura, para Asura, é demônio, de uma forma, vamos dizer, para a gente entender, né? É legal a gente entender também demônio na língua portuguesa, que é a palavra demônio, ou diabo, significa aquele que divide, aquele que separa, né? O diabólico é o oposto do simbólico. Simbólico agrega, reúne, né? Faz com que a gente faça as conexões, enquanto que o diabólico separa, traz a desunião, e através da desunião promove o quê? A fragilidade, a fraqueza, né? Então, através da união, yoga, é que então nos tornamos fortalecidos espiritualmente. Então, e o termo asura, literalmente, porque o a, quando vem antes da palavra, ele nega a palavra seguinte. Então, sura significa dotado de luz. Por isso que o nome do sol é Surya, né? Então, aquele que é dotado de luz. Asura significa não dotado de luz, ou seja, em estado pleno de escuridão, em vez de ser estado pleno de iluminação, estado pleno da escuridão. Então, é toda a escuridão. A escuridão ela é sempre relacionada, nos Vedas, à ignorância, que é o desconhecimento da nossa real natureza. E somos parcelas de Deus, né? Somos fragmentos divinos. É que somos verdade. Sem esse fragmento divino, o nosso corpo, que é o que a gente vê no espelho, toca, toma banho, tira cabelo, tudo, ele desfalecia, né? Sem essa parte divina que somos. E daí é que vem o entendimento da transmigração da alma. Um corpo que já não mais serve é trocado por um corpo que vai servir para que, na transmigração da alma, a alma possa ir prosseguindo no seu percurso evolutivo. Então, eu trouxe aqui para vocês um pouco a respeito de como é isso de Krishna eliminando os demônios. Quando Krishna está eliminando os demônios, ele está também eliminando em nós esses aspectos não iluminados e trazendo para a luz. Tanto que nas histórias que a gente chama de lila, Krishna, quando ele extermina um demônio, e que esse demônio também tem sua parcela, sua parte parcela. Ele também tem, é dotado, ele também é Atma, né? Então, quando Krishna elimina um, sempre se conta, né, que esse Atma vai e emerge no corpo de Krishna, né? Se funde nele. Todas as histórias terminam assim. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como trouxe aqui um relatório de alguns asuras, começando por Putana, que foi a primeira, né? Aquela que eu contei, acho que no Krishna Jayanti, né? Ou no Tapasya da semana passada, não estou lembrando direito. Contei a história de Putana, não foi?
que ela aparece toda linda, e depois Krishna mama no peito dela, ela veio com o peito envenenado para matá-lo, né? Então, quando ele extermina Putana, é similar, corresponde à potência magnânima, magnífica e incomparável do Senhor Krishna, eliminando em nós toda a hostilidade e toda a hipocrisia, né? Porque Putana, ela se disfarça, não só se disfarça de uma bela donzela, mas ela também tem um comportamento muito gentil, muito afável, né? Mas, na verdade, ela estava disfarçando, né? Tanto que quando ele morde ela, ela mostra a forma real, ela não consegue sustentar mais aquele aspecto de donzela, e aí a forma grotesca dela realmente se faz visível, se torna visível. Então, quando a gente lê a história de Krishna, lê, ouve, estuda, tenta perceber o que está, né, nas entrelinhas, como no momento que Mãe Yashoda e Rohini estavam ali, vem tomar banho, vem se ornamentar, vamos comer, né? Isso é o quê? Isso é archana. Archana é a adoração. Os templos, né? A gente vai lá e oferece o alimento no altar. As deidades tomam banho todos os dias, com vários ingredientes, mel, iogurte, leite, água, né? Vestem roupas limpas, que o pujari veste nelas, né? Então, ela está ali falando sobre archana, né? E também o sentimento vatsalya, que é o sentimento de ter Deus como seu filho, né? No caso de Radharani também, tem a deusa como sua filha, né? Os pais de Radharani, que é Kirtida Sundari e Vrishabhanu. Então, quando ela fala, vocês brincaram muito, devem estar cansados, né? Venham comer, né? Venham se alimentar. Então, esse sentimento, né? Que às vezes a gente só quer de Deus as coisas, me dá isso, me dá aquilo outro, me dá, né? Estou precisando disso aqui, socorro. E aí é invertido. Nossa, Deus faz tanto esforço para manter, deixa eu cuidar dele um pouquinho, deixa eu olhar para ele um pouco, em vez de pedir que tanto ele me olhe, né? Então, entender as entrelinhas dessas histórias, o conteúdo precioso que existe em cada verso desse. Aí tem o demônio Sakashura, que ele vem na forma de uma carroça, ele não é nem um animal, nem uma pessoa, é uma carroça. E aí Krishna ainda, esse é o segundo passatempo, Krishna ainda pequenininho, ele vai e chuta essa carroça. Ele foi deixado em cima da carroça, ou perto da carroça, e acaba que ele chuta uma patadinha assim, né? Um chutinho que ele dá de um bebezinho. Essa carroça, sai rolando e acaba que o demônio que estava ali disfarçado de carroça aparece, todo mundo vê. Então, se diz que essa história, quando a gente estuda, remove fardos e obstáculos da vida espiritual. A história de Trinavarta, que a Ana falou um pouco, tem um verso sobre a história de Trinavarta, que é um demônio na forma de um tornado. E os tornados, eles são imprevisíveis, né? A gente não tem controle sobre eles. Ah, os vaqueirinhos, eles estavam brincando de estar um no ombro do outro, que se fala que essa relação é o peso do amor divino, que vence a arrogância e o orgulho. Então, Trinavarta seria esse aspecto em nós da arrogância e do orgulho. Quando a gente ouve, medita, estuda sobre esse passatempo de Trinavarta, porque todas as histórias são antídotos, né? Então, nós somos liberados desses obstáculos à espiritualidade, tais como a arrogância e o orgulho. Krishna come terra, e a Shoda viu a manifestação cósmica na boca de Krishna, né? Ah, então, isso também essa purificação, né? Dos obstáculos, do orgulho, a arrogância, nos permite, né? Ter essa percepção, ou seja, arrogância, hipocrisia, orgulho, são impedimentos para que a gente possa realizar, né, a manifestação cósmica, sua origem, né, sua preservação.
seus tempos de duração e tudo. Então, Krishna revela isso para Arjuna, né? Quando Yashoda vai amarrar Krishna, também foi falado um pouquinho sobre isso agora, amarrar Krishna no pilão, porque ele quebrou os potes de manteiga. Então, tem um detalhe que ela tenta amarrar e não consegue. Ela usa um treco do cabelo dela, não é nenhuma corda, né? É uma coisa delicada que usa no cabelo. Ela tira e começa. Só que o que acontece é que quando ela tenta amarrar, ela não consegue, sempre faltam dois dedinhos. Aí ela tenta de novo e não consegue, tenta de novo e não consegue. Sempre falta dois dedinhos para poder dar o laço final. Então, se diz que esses dois dedos que faltam representam o nosso esforço e a misericórdia divina, porque esforço só não é suficiente, né? Então, é mais um passo, né, no caminho devocional, do amor, da devoção, da espiritualidade. A gente também obtém isso, essa percepção, né, que devido a baixar a arrogância, achar que pode tudo, né, entender que o esforço é válido, mas sem a graça divina é insuficiente. Também os deuses que aparecem nas árvores, na Locuvara e Manigriva, são filhos de Cuveira, né? Ele libera esses dois deuses, né? Que a gente pode entender como uma liberação das nossas percepções, né? Que superam as dualidades, a gente nos tornando capazes de superar a dualidade. A garça gigante, que se chama Bakasura, significa que, quando ele quebra o bico dela, quebra a falsidade e a duplicidade em nós. Um bico é a falsidade, o outro é a duplicidade. O demônio disfarçado de bezerro também, eliminação dos desejos materiais aparentemente inocentes. Desejos materiais parecem bobinhos. Ah, deixa eu comer esse chocolatinho aqui. Né? Então, a eliminação dos desejos, porque como ele está com um bezerrinho, ninguém imagina, né? Que esse bezerrinho está significando uma coisa tão inocente. Como é que pode? Que mal faz? Né? Que mal faz eu fumar esse cigarrinho, né? Entende? Assim, que mal faz eu falar essa bobagem? Que mal faz eu fazer essa crítica? Então, essa história nos ajuda a eliminar os desejos materiais que parecem inocentes. Tem a Gássura, que é o demônio serpente, uma serpente gigante, e Krishna cresce em tamanho, significa Krishna que vence a morte e protege seus devotos, quando ele mata a Gássura, o demônio serpente. Tem também a história de Brahma, que ele sequestra todas as crianças e os bezerros. E Krishna e Balarama se dão conta daquilo, então, para não gerar tristeza para os habitantes de Vrindavana sem seus filhos e as vacas sem seus bezerros, Krishna ele se multiplica, tornando-se ele próprio essas crianças e esses bezerros. Isso ele faz ao longo de um ano, porque enquanto as crianças, na verdade, elas ficam sequestradas por Brahma por uma questão de uma hora, ou um minuto, algo assim. Mas que o tempo na Terra é diferente. Brahma é só um instante, mas aqui é um ano. Então, Krishna ele fica como sendo, né? Ele assume a forma de cada vaqueirinho e de cada bezerro e dá a todos os pais e vacas a oportunidade, né, de experimentar esse sentimento que era ah, unicamente para Yashoda, Rohini e Nanda Maharaj. Então, ele oferece, né, a chance a todos os habitantes de Vrindavana, o que faz com que o amor deles por Krishna aumente mais ainda. Depois, Brahma, vendo toda essa coisa que ele não entendeu nada, ele então desiste e devolve as crianças e os bezerrinhos. Se diz que quando Krishna se multiplica, até os deuses, os semideuses, ficavam confusos, né? Muito confusos, o que estava acontecendo. Aí tem também aquele demônio chamado Dhenukasura, que é o asno, que também falei sobre essa história,
Através de ouvir a história, meditar, a gente vence a ignorância, a nossa própria ignorância. A palavra dhenu, em sânscrito, ela também significa um tipo específico de prazer espiritual. Prazer espiritual não. Desculpa, delete. Um tipo específico de prazer sexual. Dhenu significa isso. Então, também se relaciona à morte de Dhenu-Kasura, que é o asno, que tem muitos outros seguidores asno, a ignorância, tipo a burrice, né? Mas também que Krishna elimina de nós toda luxúria com esse passatempo. Tem a da Kalia, que é a serpente que envenena de várias cabeças, que envenena o rio Yamuna, e Krishna pula e dança sobre a cabeça dela, as várias cabeças dela. E essa serpente já estava envenenando o rio de Yamuna, né? Então, Krishna não mata Kalia devido à oração que as esposas de Kalia fazem a Krishna. Então, ele não mata Kalia, mas ele diz que ele não pode mais estar ali nunca mais, em Vrindavana, né? Então, com isso, o veneno, né? Aquilo que envenena a consciência, né? Todo tipo de toxicidade, todo tipo de intoxicação, né? É eliminado. O desejo por isso é eliminado. Tem também o incêndio na floresta, que Krishna suga o fogo da floresta. Esse fogo está incendiando, ele suga. Significa que Krishna é o protetor dos perigos súbitos, repentinos e inesperados. E aí tem outros passatempos que já são com ele maiorzinho, né? Porque ele tem lilas de 3 naturezas, que chama Bala Lila, que quando ele é menorzinho, infância. Depois tem o Poganda Lila, que já é ele maiorzinho, né? Tipo pré-adolescente. Depois que chora, que ele já dentro da adolescência, que chora Lila. Então, aí depois aqui eu estaria falando dos passatempos com ele mais, as histórias com ele mais crescidinho, que a gente pode continuar fazendo isso no Krishna Jayanti. Então, as histórias, elas parecem um pouco histórias para colocar a criança para dormir, né? Mas, na verdade, são histórias para nos acordar, né? Para que possa nos acordar. E que eram escritos dessa maneira, tão florida, tão poética, com a rima tão perfeita, num sânscrito tão assim magnífico, porque as pessoas que estavam escrevendo, Vyasadeva, né, que estava compilando todas toda essa tradição, que antes disso era uma tradição verbal, fazia isso de todo o coração, fora o que para onde eles se transportavam, né? Para onde esses sábios se transportavam quando estavam falando, ou quando estavam escrevendo, ou quando estavam compilando todas essas histórias. Por isso é feito com muita poesia, tem muita poesia, tem inclusive ritmo melódico, né? Isso tudo é a devoção, tudo isso é bhakti, é a devoção que é oferecida. Então, aos pés de lótus de Sri Hari, né? Os pés de lótus azuis de Sri Hari. Então é isso, queridas. Muita gratidão. Passou até um pouquinho do nosso tempo hoje. Jane Tapassa se estendeu umas meia horinha, né? Mas foi bom, né? Porque assim com isso a gente se banha também, né? Nesse presentão. E também, só para fechar aqui, quando tem Krishna Janamastami, no dia seguinte, é Nandotsava é o festival que Nanda Maharaj faz no dia seguinte, por Krishna ter. Aí ele foi mostrar Krishna para todos os habitantes, né? E esse dia também, em 1896, nasce meu guru. Nesse mesmo dia, Nandotsava. Só que em 1896, um dia depois de Janamastami, né? Imagina, a mamãe dele grávida, no Janamastami, no dia seguinte, o filho dela, iluminado, nasce. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, que foi quem trouxe, em primeira instância, né? Indiscutível isso, em primeira instância, todo esse conhecimento para o mundo ocidental, né? Outros mestres já tinham vindo, né? Tais como Yogananda Paramahansa, Vivekananda, já haviam vindo, mas não trazendo esse baú, né,
joias preciosas, inigualáveis e de valor inestimável para o mundo ocidental, né? Então, uma vez perguntaram para ele, o que que o senhor está fazendo aqui na Índia? O que que o senhor quer da Índia? O que que o senhor está fazendo aqui na América? O que que o senhor quer da América? Você quer de nós? Você está aqui no Ocidente, o que que você quer de nós? Eu vim trazer o que vocês esqueceram, ele respondeu. Como assim, né? O que que nós esquecemos? É porque vocês foram na Índia e levaram todo o ouro. Está tudo no Museu de Londres, né? Mas só que esqueceram de levar o conhecimento. Então, eu estou aqui trazendo o conhecimento. Trazendo para vocês o que vocês esqueceram de trazer. Então, fica essa frase final para o nosso encontro de hoje. Ok? Vou fechar aqui a gravação. Muito obrigada pela presença de vocês. Nós hoje estamos aqui quase 30 pessoas. E logo estarei compartilhando também nos grupos da gravação. Ok? Hare Krishna, Hare Rama, Jai Sri Krishna, Jai Sri Ram, Jai Guru. Quer falar? Ana, pode falar. Não? Tá bom. Então, vou fechar aqui a gravação, tá, pessoal? Que essa gravação aqui vai ser longa de hoje. Até mais, até o próximo sábado.